a gente era criança e assistia um filme de super-herói, por exemplo, do Superman. Qual era a experiência depois? Hum? Como você se sentia? Todo empolgado e a gente queria o quê? Sair voando. E ficava imaginando como eu faço isso? Como é possível esse negócio? Queria ser invencível. Só que quando a gente assiste um filme de um super-herói, a gente sente essa inspiração, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é o quê? Imaginação. Então, ao mesmo tempo que você fala, eu queria voar, tem alguma coisa lá dentro falando, você não vai voar. Senão a gente se jogava de algum lugar. Então, ao mesmo tempo que é uma inspiração, a gente sabe, é uma imaginação e não é verdade, não é uma realidade. Mesmo não querendo acreditar que aquilo lá não é verdade, algo dentro de nós diz, não vai dar, não vai dar. Por que isso veio na minha cabeça? Qual é a experiência quando a gente lê a autobiografia de um yogi? Hum? Não é também uma, nossa, eu quero ser assim. É um voar no outro sentido. Eu quero essas experiências, eu quero fazer isso. Esse filme que a gente assistiu agora, esses versos todos são do poema do Samadhi de Yogananda, da experiência dele de absorção. Então a gente lê todas essas coisas na autobiografia do yogi e a gente fica incendiado. A grande maioria das pessoas que está aqui, vieram na cria, vieram por quê? Por causa desse livro, do nosso verdadeiro super-herói. Ele não voava fisicamente, mas os voos que ele deu são os voos que a gente está querendo dar. E qual a diferença entre ele e o super-homem? Yogananda não tinha capa. Fora isso, tem uma diferença. Da autobiografia e essa nossa empolgação e da nossa sede é a realidade. Não é uma imaginação e não é um negócio que a gente vai falar, não dá. Quando vai ser o próximo filme ou quando vai sair um próximo livro desse? Mas é algo que é a realidade. E quando é a realidade, a verdade, isso toca lá dentro. E mesmo que você fale, ah, mas está tão longe, eu não sinto isso, eu não vejo isso, lá dentro, no seu ser, no seu âmago, tem alguma coisa que está falando. É isso. E se não fosse esse negócio tocando lá dentro, no seu âmago, na sua essência, você não estaria aqui? Você não estaria buscando? Estaria ok, eu li mais um livro e foi inspirador, qual é o próximo? Mas por que esse livro enroscou todo mundo, cada um de nós? Ou a maioria de nós? Porque é verdade. Então, por que Yogananda escreveu, descreveu tudo isso no livro? Para impressionar todo mundo e para todo mundo falar: nossa, ele é poderoso? Eu vou seguir ele no Instagram? Ou para ele ficar famoso e depois todo mundo reconhecer ele na rua? Ou será que ele escreveu esse livro para falar: cada um de vocês deve chegar e sentir isso? Isso é possível, isso está na mão e no alcance de todos? Essa é a diferença. O super-homem saía do estúdio e ele era não mais super. E o Yogananda? Algum momento ele deixa de ser super e ele convida cada um de nós para ser super, super divino, a nossa verdadeira identidade. Você fala, ah, mas para mim, será que eu posso? Será que sua alma não está pedindo isso? Será que não foi por isso que você teve tanta sede ou aquilo lá te tocou tanto? Será que não é essa? É isso que eu quero. Eu não quero mais outra coisa. É isso, achei.
E o que falta? Cai um raio do céu? Tem um verso na Gita que eu lembrei dele também. Espero que eu ache ele de novo. Ele fala: Manushyanan sahasreshu kaschit yatachi siddhaye yatatana pisidanan kaschin manve chitattvataha. E o que quer dizer isso? Manushyanan sahasreshu. Dentre milhões de pessoas, raramente alguém tenta cuidadosamente atingir a perfeição ou realização. Aí ele continua. E dentre aqueles que se esforçam e têm sucesso, raramente alguém me conhece na realidade. Bom, pronto. Puxa, estava indo tão bem a nossa palestra motivacional, agora você joga um balde de água fria na nossa cabeça? E o que isso quer dizer? Isso não quer dizer, nossa, é difícil, esquece, desiste, é melhor você voltar para o cinema e assistir Superman. Mas o que isso quer dizer? Que a única coisa que está faltando para dar a liga é da nossa parte. Krishna está falando aqui, de todos esses que eu criei, poucos se voltam para mim, ou poucos pelo menos tentam. E desses poucos que tentam, ainda menos chegam. Mas não é porque é difícil ou porque Deus colocou uma nota de corte muito alta. Mas é porque a gente talvez ainda não tenha acreditado ou tomado consciência de que a gente nasceu para isso e que essa é a nossa herança e nosso direito de nascença. E é isso que esses mestres oferecem na vida deles, na leitura ou nesses livros, não importa o que seja. Não é para falar me adorem porque eu sou grandioso e um mestre realizado e eu tenho todas essas experiências, mas isso é a sua herança e você nasceu para isso. O que mais você está esperando? Que eu toque a campainha da sua casa e fala, toma o seu certificado, ou a sua realização? Então, eu estava pensando nisso agora. Tem duas partes a autobiografia. Uma parte é essa parte milagrosa, essa parte. Para quem não sabe, a autobiografia do yogi é a vida que o próprio Yogananda escreveu. É o livro sobre a própria vida dele. E a parte que a gente se lembra é essa parte inspiradora dos milagres, das conexões, das experiências cósmicas, da comunhão, mas tem uma outra parte que, na verdade, é o caminho para chegar nisso, é a parte que a gente deveria se atentar mais. E qual é a parte? É a parte da vida do Yogananda que fez ele alcançar isso. É a parte da atitude dele na vida que levou ele a essas experiências todas. Porque se a gente só olha para a parte milagrosa, fica muito longe das nossas vidas. Nossa, mas para mim eu vou alcançar isso, eu vou ter essa experiência. Mas se a gente analisa a vida dele, como ele viveu, qual era a atitude dele ao viver, quais as qualidades dele, aí começa a chegar um pouco mais perto e fala, por aqui eu posso começar. Eu não posso fechar o meu olho agora e falar, pronto, eu vou ter essa experiência desse verso do Samadhi agora. Não. Mas, por exemplo, será que eu não posso ter a determinação que ele teve? Ontem a gente estava fazendo a leitura de domingo e a gente leu de um livro que chama Meshda, que Meshda é um nome carinhoso de Yogananda, que ele era o segundo irmão. E aí a história era que o irmão dele, mais velho, e a família dele, que era muito afluente e muito respeitada, ele recebia muitas cartas. E Yogananda era pequeno e ele falava, ficava escutando o pai, a mãe recebendo carta e lendo as cartas, e ele falava, e por que eu não recebo carta? Ele tinha 6 anos de idade. E aí o irmão dele falava, porque você não é importante, você não tem nem amigo, nem nada. E eu sou muito importante. Olha o quanto de carta eu recebo de toda parte. E ele ficava louco da vida. E ele ia reclamar com a mãe e com o pai. Falava, mãe, por que não chega uma carta para mim? Brigando.
E aí o pai falou: vai brincar lá no jardim, depois você vai receber carta um dia. E ele não se conformou. E qual foi a vontade dele? Falou: eu vou escrever para o meu amigo. Ele pensou, falou: que amigo meu pode mandar uma carta? E quem era o amigo dele? Deus, 6 anos de idade. E aí, eu que eu não estou com a carta aqui, mas ele escreve assim: querido Deus celestial que habita no paraíso, espero que você esteja bem. Minha família está bem, meus irmãos e meus pais estão bem, e por aqui eu estou bem também, mas só uma inquietação: eu não recebo nenhuma carta. E você é meu único amigo. Será que você poderia, por favor, me mandar uma carta para o meu irmão parar de me ofender? Aguardo uma resposta sua, o seu amigo Yogananda. E aí ele mandou essa carta, porque ele entendeu o esquema. O carteiro chegava e tinha a informação. E aí ele todo dia ia lá na caixinha, nada, nada. Ia perguntar pro carteiro, chegou? E aí ele começou a ficar bravo com Deus. Falou: não é possível. Falam que você é onipresente, que você está aqui, e agora quando tem um amigo seu nessa miséria, nem uma carta, uma letra, você fez a criação inteira. Será que você está tão ocupado em manter essa criação que você não pode cuidar de uma carta para mim? E nada, não chegava a carta. E aí ele ficava mais bravo ainda e esbravejava. Ele falava: eu tenho uma promessa a partir de agora, eu nunca mais vou escrever uma carta para você. E nessa briga, nessa revolta, um dia ele estava sentado na cama dele lá, de olhos fechados, e veio uma luz e envolveu ele inteiro. E ele recebeu a carta, não fisicamente, mas ele recebeu a resposta de Deus. Mas o que é isso? Ah, é criança? Ou será que ele já era especial? Ou será que essa era determinação em falar, é verdade? Se algum de nós tivesse essa convicção, fala, ele é meu único amigo, ele é minha única fonte, minha única possibilidade, é o único que vai me escutar de verdade. Será que a gente não ia receber uma resposta também? Então, por trás desses milagres todos da vida dele manifestados, vieram essas qualidades, ou essas características, ou essa construção que a gente deve fazer. Será que a gente não pode direcionar um pouquinho mais de amor e energia para essa presença do divino? Uma outra vez, ele falou para o pai dele que ele queria assistir ele queria ir numa apresentação de luta livre, que tinha os lutadores. E aí o pai e a mãe dele, que eram super éticos e morais, falou: eu vou levar minhas crianças para começar a ver aquele sangue espirrar para todo lado e ver a pessoa se esmurrar para quê? Aí ele falou pro Mukunda, pro Yogananda: não, nós não vamos. E aí ele ficou louco da vida o que ele fez, foi no quarto do pai e se trancou por dentro. E era de manhã, porque a luta livre era no fim de semana, ele estava no meio da semana ainda. E ele se trancou, e o pai dele tinha que se trocar para ir trabalhar, tinha que pegar as pastas para ir fazer as reuniões. Abre essa porta. Sério? Enquanto vocês não me levarem para luta livre, eu não abro essa porta. Imagina a raiva do pai. Ele teve que cancelar as reuniões no dia. Falaram: vem comer aqui, não quero saber de comida, eu quero ir para a luta livre. Ficou 24 horas, no dia seguinte ele abriu a porta. Não sei se arrancaram a orelha dele, o que fizeram, mas ele só abriu a porta por quê? A mãe falou: não tem outro jeito, fala que vai levar esse moleque na luta livre. Aí o pai falou: abre essa porta e eu te levo para ver a luta livre. E aí ele abriu a porta. Fala: mas isso é teimosia. Sim, é teimosia, mas imagina se a gente tiver. Nós já somos teimosos por natureza. E a gente já sabe fazer isso. Mas imagina se a gente transferisse essa obstinação para encontrar Deus. Então era uma outra qualidade dele, essa obstinação.
Não importa o que aconteça, eu não vou desistir. Não importa a dificuldade, eu vou seguir. E o que é necessário para a gente ter mais e mais essa obstinação para alcançar Deus? Alguém? O que eu preciso ter? Fé. Eu preciso ter fé. Eu acredito realmente no que é dito, de que essa é minha herança, de que eu nasci para isso, para sentir essa comunhão com Deus, para sentir esse amor me conduzindo o tempo inteiro sem cessar? Ou quando isso alguém fala, eu falo, ah, tá bom, entra no ouvido, sai no outro, eu falo, isso é para outros, mas não para mim. Se eu tivesse essa fé, se eu acreditasse mais um pouco de que essa presença está aqui, está me guiando e está me escutando, eu tenho fé, mas eu tenho fé para outras coisas. Eu tenho fé quando eu vou na Drogazil e alguém fala, compre esse remédio e toma e você vai sarar. Eu compro. E se tivesse cianureto naquela pastilha, como você vai saber? Não preciso, eu acredito em quem? No médico, naquele propagandista, no farmacêutico. Mas aí o pessoal está falando, tem essa pílula divina que você vai tomar. Ah, não, isso aí deve ser adulterado. Deve ser de farinha isso. A gente tem fé, porque a fé é inerente do ser humano. Mas fé nessa presença que já foi testemunhada e comprovada por esses grandes seres e nos convidam para ter essa experiência? Fé, determinação, fé, essa força de vontade inviolável do Yogananda. A hora que ele põe um negócio na cabeça, esquece. Esse negócio da luta livre, ele queria ser monge, quem ia impedir ele? Ninguém. Tentaram manipular um astrólogo para falar: não, você tem dois casamentos, você tem isso. Ele fala: eu cuido da minha vida. Que astrólogo, que nada. Por que não? A gente deveria se perguntar: por que não? Por que eu não posso fazer um pouco mais de esforço para alcançar isso? Lembra, não é um filme que eu estou lendo, não é um cinema e não é uma montagem, é uma ficção científica. É uma realidade e esses mestres estão convidando a gente para a realidade. O Gurudev falava sempre: eu quero cada um de vocês para se tornar um Hari Harananda. Até quando vocês vão ficar só no primário, primário? Por que vocês não se graduam? Será que os mestres iam ficar só falando isso se fosse mentira? Usar a vida inteira, sacrificar a vida inteira deles para ficar falando a mesma coisa, a mesma lição, a mesma motivação? Será que não, a gente não podia acreditar um pouco e falar, eu vou tentar? A gente já está tentando, mas será que é o suficiente? Será que é essa determinação que Yogananda tinha desde criança? Será que é essa força de vontade de falar, quero ver alguém me tirar desse caminho ou dessa experiência? Ou será que eu vou ficar esperando o próximo aniversário dele e falar, parabéns, mestre, você é demais? Claro, fala isso. Mas será que não vai ser legal ele falar também, parabéns, você também é demais? E isso não é ego. Isso é só aceitar a nossa natureza divina. Mas é difícil. E é por isso que é essa luta constante. A minha vida inteira tem que se transformar nessas qualidades. Quando puderem, leiam de novo a autobiografia ou essas histórias dele, mas não agora pela parte dos milagres, mas observa isso que ele fazia. Tinha uma outra história que ele ia todo domingo visitar um templo de um grande mestre realizado, um santo, com a família, porque ele tinha 4 anos, 3, 4 anos de idade. E aí, num domingo, a família foi fazer uma festa na casa. E aí estava todo mundo envolvido, engajando os hóspedes, servindo comida na balada. E aí, depois de horas, a mãe falou: cadê o meu Mukunda? Desapareceu. Ninguém achava ele.
reviraram a casa inteira, os quartos, e estava começando a ficar tarde, anoitecer, e falaram, e agora? Aí foram na polícia, não achava. Aí a mãe falou, já sei onde está esse moleque. Onde? Ele está lá no templo. Mas é longe, como ele foi? Vai lá que você vai encontrar ele. Aí o pai foi com uma equipe de resgate. Chegou lá, tava a criança Yogananda igual uma pedra sentado lá. E aí o pessoal revoltado queria arrancar ele pela orelha já, mas o pai falou: "Shh, fica quieto." E aí ficaram lá esperando ele parar de orar e de meditar. Claro, ele levou um castigo, levou uma esfregada, mas é discernimento também, desapego. Tem a festa e tem a outra festa divina me esperando. Não é para a gente ser radical na vida, mas se a gente só se concentrar nessas qualidades e tentar desenvolver um pouquinho mais elas nas nossas vidas, junto com a nossa sinceridade na meditação, a próxima autobiografia é a sua. Esse é o convite. E a gente tem que acreditar nisso. E esses dias especiais é para a gente fortalecer isso. A fé neles e a convicção de que é possível, mas a fé também em nós. Porque se só for em Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu sou um miserável. Eu sou uma pecadora e não presto? Que adianta a fé em Deus? E isso é fé em Deus que está em você? Não. Então, o ensinamento principal do Yogananda é: rompa todos os obstáculos, rompa todas as limitações e aceita quem você é. E segue. É só para a gente pensar. Ficar falando, falando, mas sentir. Eu quero mesmo, de verdade, eu acredito nisso, que é um convite para mim. Ou é só para alguém que usa roupa laranja, ou alguém que viveu na Índia, ou alguém que. Até quando a gente vai aceitar essas desculpas? Viver como super-heróis, super-heroínas no mundo. Faça tudo. Vive com a sua família, com o seu trabalho, com as suas dificuldades, com suas contas para pagar. Mas olha, essas qualidades precisam melhorar, aumentar na minha vida. E aí a gente vai celebrar de verdade essas datas especiais e tornar todas as datas especiais. Quem vai me parar? Yogananda falava: se Deus não me escutar, eu vou ficar enchendo tanto a paciência dele, até que ele fala: não aguento mais, toma o que você quer. A gente faz isso com outras coisas. Quando você tem um desejo muito forte por algo, você vai. Mas qual é o problema? No mundo, mesmo se você tiver esse desejo e essa obstinação, tem grande chance de não dar certo ainda. Porque o mundo é imperfeito. Mas o único local, a única fonte que você pode colocar toda a sua obstinação, todo o seu desejo, toda a sua expectativa, e você nunca vai se frustrar, é direcionar isso para essa meta. Essa, para mim, é o maior ensinamento, é a maior motivação para ele. Nós somos essas crianças caminhando em direção aonde eles estão, mas eles estão chamando: vem, vem. Esses docinhos que a gente recebe com palestra, com livros deles, com filmes, é para isso. Ai, eu quero mais, eu quero mais. Igual criança. A gente já conhece muitas histórias dele. Mas todas essas histórias são para falar que nós temos que construir as nossas histórias. Não ficar falando para os outros: "Oh, eu levitei agora eu." Mas essa é a história. Se for preciso, eu vou pegar Deus pelo colarinho e eu vou fazer acontecer. Eu vou ter mais discernimento no mundo. Será que eu preciso disso para alcançar minha meta? Será que esse pensamento, esse sentimento, essa atitude ou essa palavra são necessários ou não? Não é ser xiita nem radical, mas é um pouco mais de atenção para viver.
Esse é o construir nossa escadinha para o Samadhi, nossa escadinha para a realidade da vida. Vamos fechar os olhos, por favor. Observe a sua respiração. E consulte seu coração. Se pergunta: meu desejo por essa libertação, por essa experiência, por essa comunhão com o amor incondicional que é chamado Deus, é sincero? Ou é suficiente? Se não, como eu posso melhorar e aumentar? Ó Mestre, meus desejos aumentam, mas na verdade não é por ti. Eles são diluídos pelas coisas do mundo. Me ensina a primeiro desejar sua presença, amorosa, protetora, cuidadora, pacificadora. E aí depois eu sei, você vai realizar todos os desejos que eu preciso. Você vai cuidar da minha vida inteira, em cada parte, em cada passo. Mas se eu esqueço de ti, sempre uma incerteza, sempre uma insegurança, sempre um sofrimento. Até quando? Me dá essa fé inabalável de que eu nasci para essa realização, de que eu nasci para essa experiência. Que apesar de eu me sentir separada, agora é somente um estado temporário que não faz parte da realidade. Por favor, se revela, torna isso uma verdade na minha vida. Torna cada abrir de olhos em cada manhã essa razão de te buscar. Enquanto eu trabalho, enquanto eu dirijo, enquanto eu me relaciono, enquanto eu vivo nesse mundo, não me deixe esquecer. Me dá esse discernimento, me dá essa determinação inviolável. Essa força de vontade que me conduz. Cada um de nós já tem tudo isso dentro. A gente só precisa trabalhar e manifestar mais e mais. Quando o nosso desejo por Deus for incandescente, não tem outra opção a não ser receber respostas, receber tudo que a gente precisa. Que a gente use esse dia de hoje, que a gente use esse exemplo do nosso amado e inspirador mestre para transformar, para manifestar. Se nós somos herdeiras e herdeiros desse tesouro, quem pode parar? Quem pode impedir a gente? Com essa força a gente tem que seguir. Ninguém precisa saber ao seu redor, é o seu segredo com Deus. É a sua atitude interna de se relacionar com essa presença divina. Não mais como um mito, não mais como um Superman, mas como a única e a realidade absoluta de cada respiração sua. Guarda isso no seu coração. Rega, alimenta essa sementinha da devoção. E cresce com essa planta da divindade. Até que ela te ofereça os frutos desse amor incondicional, da doçura divina.
Se não fosse possível, esses mestres não iam nos oferecer. Se não fosse a realidade para cada um de nós, eles não iam chegar até a gente e nos convidar para isso. A gente tem medo porque no mundo a gente se frustra, a gente se decepciona com pessoas e com situações. As coisas dão errado. Mas nesse caminho de Deus não existe decepção, não existe frustração e não existe dar errado. Cada passo e cada esforço é seu para sempre. Não compare essa jornada com Deus com a sua jornada no mundo. Que os mestres nos abençoem, para deixar de lado todo medo, insegurança, incerteza, toda limitação, para que a gente flua nessa verdade única, na razão do nosso existir. Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura. Inclina o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Não são grandes planos para o futuro, não são grandes transformações instantâneas, mas são pequenas mudanças de atitude, pequenos esforços em cada respiração. É nisso que a gente constrói a nossa escada para Deus, para a Mãe Divina. Esse é o caminho dos mestres. E esse é o convite dos mestres para a gente. Se pergunta com sinceridade: eu vou aceitar ou não? Eu vou buscar minha verdadeira identidade? Ou eu vou continuar com essa identidade? Inala lenta, longa e profundamente. Segura. Volta. Exale. Respiração normal, consciente. Vai observando, passo a passo, respiração a respiração. Eu vou mudar. O que pode ser mais forte e poderoso do que a luz divina, o amor divino? Nada. E eu sou herdeira disso. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente, mais amor. Inale longa, lenta e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação longa, lenta e profunda. Exale. Com a sua atenção interior, medita um pouquinho em silêncio.
A meditação torna a teoria a sua verdade, a sua vida. É o processo de digestão e absorção. Que a gente não viva mais como mendigos, clamando por algumas migalhas, mas que a gente viva como herdeiros desse tesouro celestial, demandando a nossa herança. Alimenta isso na sua vida. E esse vai ser o nosso agradecimento por toda a inspiração que a gente recebe dos gurus. Será que Yogananda não escreveu esse livro pensando em cada um de nós? Para inspirar as crianças dele? Será que a gente não está aqui para isso? Orando a Deus, a Mãe Divina, especialmente pedindo os bens de Yogananda para cada um de nós. Que essa fé inabalável dele, que essa força de vontade, determinação, convicção e disciplina possam fluir também nas nossas vidas. Que essa experiência do divino se torne uma realidade no nosso viver. Que cada um de nós, com toda a nossa força e determinação, aceite esse convite. Agradecendo a todos pela presença, orando por todos, e tentando perceber essa divindade manifestada em cada um de vocês. Com gratidão, eu me inclino. Om. Amém. Jai Guru.